Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Só até aqui. Queridos irmãos, todos que estamos aqui participando deste santo culto, e os que estão também em outros lugares, o momento da palavra é santo, pois todos os que conhecem o Senhor abrem o coração para receber a palavra que vem de Deus. Porque toda a palavra de Deus manifestada entre nós tem poder, tem virtude, tem obras, tem libertações. Porque nós vivemos num tempo difícil, com tantas coisas que vêm sobre nós, como também no tempo dos apóstolos. Neste tempo em que o Senhor apareceu para Saulo no caminho de Damasco, era um tempo difícil, eram outras coisas que se levantavam contra os filhos de Deus. Eram perseguidos, houve uma perseguição muito grande no princípio, mas aqueles que receberam o Senhor e que creram e que estavam no caminho, porque naquele tempo não eram chamados de cristãos ainda, aqueles que serviam o Senhor eram chamados de o povo do caminho.
porque o Senhor mesmo falou, né? Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então aquele povo que seguia a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo era chamado o povo do caminho, e eram perseguidos. Em Jerusalém houve uma perseguição muito grande, e até o Senhor permitiu esta perseguição, porque pela perseguição que houve, que já tinha um grande número de homens e mulheres que serviam o Senhor na primeira conversão, quando Pedro pregou no dia de Pentecostes, mais de 3.000 almas se converteram ao Evangelho. Depois houve outras conversões e foi o Senhor acrescentando o número na igreja. E aquela perseguição que veio sobre os filhos de Deus, eles precisaram sair de Jerusalém. E indo para outros lugares, levavam a semente do Evangelho, iam anunciando por todos os lugares por onde eles iam. Exceto os apóstolos ficaram firmes, mesmo na perseguição, e mesmo que tinham que passar por muitas coisas difíceis e prisão, e alguns até morte, mas eles ficaram firmes, não recuaram, porque o Senhor não tem prazer naqueles que recuam, mas tem prazer naqueles que avançam. Por isso, irmãos, nós que estamos ouvindo esta palavra, tenhamos isto no coração. O Senhor não tem prazer naqueles que voltam, daqueles que retroagem, mas o Senhor tem prazer naqueles que avançam para a conservação da alma. E se tem alguém que está desanimado no caminho, ou passando por uma situação que você está diminuído, o Senhor nos visita aqui nesta manhã por esta palavra, e a força de Deus nos dará condição de vencer. Então, a igreja perseguida por todos os lugares, e este Saulo era um homem muito religioso. Ele era da seita dos fariseus, observador da lei, e era também doutor da lei. Era muito considerado entre os principais. E ele era um dos perseguidores da igreja. Haja vista que quando Estevão, o primeiro mártir, foi apedrejado, ele também deu o seu voto, de tão feroz que era contra, sem conhecimento, porque ele estava na ignorância. E ele então, sabendo que em Damasco tinha lá os nossos irmãos que serviam o Senhor, ele pediu cartas para os principais, para chegar em Damasco e trazer preso todos os que ali invocavam o nome do Senhor Jesus. Este foi o propósito dele, o plano dele, mas não prevalece o plano do homem, e nem o propósito do homem, mas prevalece o plano de Deus. Por isto, irmãos, que nós temos que atentar para isto. Não é o nosso plano que prevalece, não é o nosso propósito que prevalece, mas é a vontade de Deus. Se tem alguém que está engodado com algum assunto, e você anda até perturbado, querendo fazer e resolver e colocar ali a tua condição, se não é o Senhor, não adianta avançar. Nós temos que colocar o Senhor na frente. Quando é o Senhor, tudo tem que obedecer. As coisas todas chegam no lugar quando é o Senhor. E tem alguém aqui que está precisado de ouvir este conselho, porque você fica insistindo num assunto que não é o Senhor. E o assunto que não é o Senhor, nós perdemos tempo, nós nos desgastamos, e o Senhor não quer que nenhum de nós nos desgastemos por nada. Ele nos chamou para esta santa e soberana vocação, e sobre nós tem uma promessa de Deus.
E aquele que tem a promessa de Deus, ninguém muda. Ninguém pode tirar aquilo que Deus já colocou para te contemplar na hora certa. E tem alguém que às vezes fica preocupado: será, Senhor, que isto vai chegar? Será que isto vai acontecer? Nós deixamos tudo nas mãos de Deus e ficamos em paz. O movimento de Deus é perfeito. Às vezes nós não entendemos no momento, mas depois nós entendemos. Então Saulo, com uma comitiva de soldados, saíram para Damasco. E naquele plano: vamos chegar em Damasco, vamos ver quem que invoca o nome desse Jesus e vamos trazer todos presos. Mas foi interrompido no caminho. Quando chegava perto da cidade de Damasco, naquela ansiedade, já estamos chegando, o Senhor apareceu. Veio uma luz dos céus que excedeu a luz do sol e envolveu todos eles e caíram por terra. E Saulo ouviu uma voz que o chamou pelo nome: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não sabia quem era que estava falando com ele. Quem é que fala comigo? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Porque aquele que persegue um dos pequeninos do Senhor é como se estivesse perseguindo o Senhor. Aqueles que se levantam contra um dos pequeninos do Senhor é como se estivesse levantando contra o Senhor. Por isso que nós temos que ter cuidado, irmãos, porque tem pessoas que não têm cuidado, que acham que ele pode fazer o que quer. Às vezes ele persegue um, persegue outro, coloca obstáculo, coloca tropeço, coloca dificuldade no caminho dos irmãos e das pessoas. Nós não falamos só de irmãos, nós falamos de pessoas, porque nós vivemos numa sociedade. Nós temos os nossos irmãos, temos também as pessoas que nós conhecemos, os nossos amigos, e nós temos que considerar todos e viver no amor, e sempre com boas intenções. No coração dos filhos de Deus não pode ter uma intenção má. Deus não se agrada, e se tem alguém que carrega no coração alguma intenção que não é boa, seja tirado. Seja tirada nesta manhã pela virtude da palavra. O nosso coração precisa estar sempre limpo, nada de maldade, nada de propósito que não é bom, propósito maligno, porque se nós não tomamos cuidado, o inimigo toma a ocasião e coloca em nós alguma coisa que não é de Deus. E nós achamos no direito de executar, de fazer, de resolver uma coisa que não é de Deus. Como Saulo, ele já era escolhido. Ele foi escolhido, como ele falou também num outro ponto, que ele foi escolhido desde o ventre da sua mãe para esta obra tão maravilhosa. Mas ele ainda não tinha entendido, não tinha ainda compreendido, ele estava na ignorância. Mas quando o Senhor apareceu para ele, que ele perguntou: quem é que fala comigo? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quando ele ouviu esta voz, porque a voz do Senhor é penetrante, a voz do Senhor muda o intento, muda o comportamento. E quando ele ouviu: eu sou Jesus, ele se converteu na hora. E perguntou: Senhor, o que